Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui para justamente relatar um fato que está acontecendo aqui no Estado, a suspensão por parte da FUNAI, inclusive por uma determinação de Brasília, do Ministério da Justiça, suspensão da entrega das cestas básicas, cestas de alimentos, para aquelas comunidades indígenas que estão em áreas ainda não demarcadas. É importante a gente dizer que a FUNAI alega que não pode fazer a distribuição destas cestas nessas áreas, porque essas áreas elas não estão devidamente demarcadas pelo governo federal. E o próprio Ministério Público Federal tem questionado esse argumento da FUNAI, porque se esses índios estão nessas áreas ainda não demarcadas, são acampamentos provisórios, é justamente por culpa da própria FUNAI, que não dá encaminhamento ao processo de demarcação das terras indígenas, das terras tradicionais. Então, os índios ficam ali esperando o processo de demarcação que não acontece e, mesmo assim, não tem a assistência do governo federal em relação à sua alimentação. É uma situação precária, porque se os índios estão sem poder produzir nas terras, porque as terras ainda não foram demarcadas, também não têm o direito de receber a cesta de alimentos para que possam sobreviver com as suas famílias. Uma situação de penúria, de miséria total, de falta de assistência por parte do governo federal. Nós estamos fazendo um apelo ao governo federal para que regularize a entrega, volte a fazer a entrega dessas cestas através da parceria entre a FUNAI e a CONAB, para que essas populações não passem por uma situação tão grande assim de falta de assistência, falta de alimentos, que é o básico para a sobrevivência, subsistência daquelas famílias, né? Então, se o governo quer assistir as famílias apenas em áreas regularizadas, ele que regularize, então, essas áreas que ainda estão pendentes, né, nesse processo de demarcação. Não suspenda um atendimento que é uma falta de humanidade, né? É uma desumanidade deixar essas famílias nessa situação de penúria que está acontecendo. Tivemos aqui a posse de uma pessoa na coordenação da FUNAI, a meu ver, sem condições de gerenciar este órgão, porque desconhece totalmente a realidade dos povos indígenas, desconhece totalmente a situação que vivem essas comunidades e não tem conhecimento da questão cultural, da identidade dos índios, das especificidades dessas comunidades. Pela fala que fez, deu para perceber que defende uma política integracionista, né? Uma visão ultrapassada já do século passado e de que os índios devem ser totalmente integrados à sociedade e viver como os brancos. É uma pessoa que demonstrou total despreparo para lidar com a questão indígena, né? Inclusive contra aquilo que está previsto na própria Constituição Federal, que reconheceu os direitos dos povos indígenas, o direito de acesso a seus territórios tradicionais, usufruto dessa terra, e também reconheceu a identidade, a cultura dos povos indígenas, o direito de viverem de acordo com a sua própria cultura. Então, eu espero que esse senhor não
faça assim uma política contrária àquilo que está previsto na Constituição Federal, mas que cumpra o seu papel de atender às necessidades das comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Kemp, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela fala, porque eu entendo que se o índio é tutelado pelo governo federal, ele tem que dar assistência. Mas a inversão de uma palavra, ela não significa a verdade. Porque eu assisti o discurso do secretário Naban, lá em Dourado, ele disse o seguinte, que a FUNAI iria suspender cesta básica em terras privadas invadidas por índio. É diferente de terra ocupada, porque ninguém ocupa nada do que é do outro. Quando entra em uma propriedade privada, na Constituição Federal também, que Vossa Excelência está citando aí, existe que invadir propriedade privada é crime. Mas concordo plenamente com Vossa Excelência em 2 pontos. Primeiro, se é de conhecimento do governo federal de que o índio invadiu a terra privada e que ele não deve receber alimentação lá na terra invadida e sim nas reservas demarcadas, o governo federal tem que tirar o índio da terra invadida, porque ele não pode deixar o índio passar fome. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Se existe a lei, ele vai lá e tira os índios das invasões das terras privadas. Ou então ele vai lá e determina a demarcação da terra e coloca no patrimônio da União para que o índio use. O que não pode é ficar no arrepio da Constituição e nós, produtores rurais, legítimos proprietários das terras, aceitar as invasões pacificamente e ficar trabalhando. Recebi hoje 2 comunicados. Se a FUNAI for na região de Dourados e for tirar uma certidão de propriedade de uma reserva, só para complementar, de uma reserva indígena Garirocá, não tira. Se eu e mais 25 produtores rurais for no cartório tirar a certidão que nós somos legítimos proprietários, nós tiramos. Só que o banco proíbe você fazer o financiamento na terra que está em estudo. A que eu estou colocando para Vossa Excelência, de 26 produtores, e eu estou incluído, já foi julgado, transitado em julgado, e o índio ainda está dentro da invasão. Quer dizer, é uma falta de critério, uma falta de cumprimento da lei, e o que o Bolsonaro disse na campanha, que ele ia fazer cumprir justiça, tanto para os índios como para o produtor rural, porque o que não pode é acontecer lá em Dourados. Vossa Excelência viu e assistiu na televisão a índia Dirce Veron, irmã dos invasores da Fazenda Brasília do Sul, cobrando propina dos produtores rurais para os índios não invadirem, e um policial junto. E isso está um desmando, uma desordem. Mas concordo plenamente com Vossa Excelência. Se o índio é tutelado pelo governo, ele tem que dar comida. Agora, se ele acha que o índio está invadindo propriedade privada, ele tira o índio da invasão, coloca nas terras demarcadas e dá alimentação para os índios. Até que isso não aconteça, eu acho que tem que dar comida, o que não pode é deixar o índio passar fome. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu só queria reforçar aqui que se o governo federal quer exigir que os índios estejam na sua terra demarcada para que eles possam ter assistência, então ele que dê continuidade aos processos de demarcação que estão parados. E a ordem do governo federal, do presidente Bolsonaro, é não demarcar mais nenhum centímetro de terra no Brasil para as comunidades indígenas. Aliás, uma fala que afronta a Constituição Federal. Nós temos aqui a população indígena Guarani Kaiowá, é uma das maiores etnias que nós temos, mais numerosas, e é a que menos tem os seus territórios demarcados. Então, essa população está em áreas provisórias, aguardando as providências do governo federal
para demarcar esses territórios, e enquanto eles estão aguardando, eles têm que comer, têm que sobreviver. E uma medida dessa aqui é uma retaliação, na verdade, ao movimento indígena que luta pela efetivação dos seus direitos e a demarcação dos seus territórios. Eu acredito que essa situação não pode perdurar. Vejo que o Ministério Público Federal já está tomando providências, né, no sentido de restabelecer a entrega destas cestas básicas nas comunidades indígenas. E também, para terminar, senhor presidente, senhores deputados, eu quero só fazer aqui um registro que nesta manhã, no primeiro dia de aula, que seria hoje, né, o primeiro dia de aula, os alunos da rede municipal aqui de Campo Grande foram dispensados por falta de professores, né? Então, a gente vê muita propaganda na televisão, que tudo está funcionando, as mil maravilhas, inauguração de obras, tudo perfeito aqui em Campo Grande. E o primeiro dia de aula não teve aula, né? Segundo pais e profissionais da educação da rede municipal de ensino, existem vagas de professores que ainda não foram preenchidas. E nesta quinta-feira, hoje, que marcaria o início do ano letivo para os alunos da rede municipal, algumas crianças deverão esperar até segunda-feira para voltar às aulas, porque, segundo os professores, a falta de professores é resultado na pausa das convocações, ou seja, aquele processo seletivo de professores que no Estado, denunciamos aqui ontem, foi bastante complicado, né? Tumultuado, deixou muita gente de fora, e também no município esse processo tumultuado que ainda não conseguiu suprir as vagas dos professores, e por conta disso, muitas escolas dispensando os alunos porque não tem condições de normalizar o atendimento nas aulas. Uma mãe, ela relata que acordou, realizou a rotina normal para levar os filhos na escola, chegou lá na unidade escolar e foi informada que não haveria aula em função da falta dos professores. E nós também temos aqui situação de professores que reclamam da falta de profissionais atuando nas escolas, que, segundo eles, já poderiam ter sido convocados e encaminhados, mas a Secretaria de Educação informa que ainda eles têm que esperar, porque estão fazendo o processo seletivo, né? Segundo a nota do jornal Mídia Max, denúncias foram encaminhadas sobre a falta de professores de educação física, história, geografia e outras áreas. Para a professora que preferiu não se identificar, a demora nas convocações é reflexo de um acúmulo de responsabilidade e falta de organização. Ontem encontrei com um professor que disse que passou o dia inteiro na CEMED para poder resolver a sua situação e a sua contratação. A verdade é que a Secretaria de Educação parou no tempo e não consegue, então, viabilizar essas contratações em tempo satisfatório para garantir o início do ano letivo. Nós sabemos que o ano letivo ele tem que cumprir um calendário, são dias perdidos que depois terão que ser repostos, né? Porque é obrigatório que o aluno cumpra aquela carga horária no ano letivo. Então, nós fazemos esse registro e solicitamos também o empenho da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande para que regularize o mais rápido possível esta contratação dos professores e as aulas sejam restabelecidas na REME. Muito obrigado, senhor presidente.